Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso novo projeto aqui dentro do canal do YouTube. E toda quarta-feira a gente tem conteúdo novo sobre ensino-aprendizagem. Se você é mãe, professor ou se interessa por esse assunto, esse é o lugar. Vem com a gente. Olha só, eu sou Arlete Scaramuza Nicolete, tenho mais de 35 anos de experiência na área de educação e sou mestre em desenvolvimento humano e tecnologias. E hoje o nosso assunto sobre formação de leitores. Para formar um leitor, quer seja criança, ou jovem ou adulto, há um longo caminho a percorrer, mas há alguns passos que podem facilitar isso. E esses passos são importantíssimos. Muita gente começa a ser leitor e a se interessar pelo leitura desde bem pequenininho. Outras pessoas nunca vão se interessar. Outras pessoas se interessam no jardim de infância, ali na pré-escola. Outros se interessarão na educação básica, aí nos primeiros anos do ensino fundamental. Ou então, quando se é jovem, dentro de uma carreira que precisa ler muito, ou que precisa ter conhecimento vasto de uma área, se formam novos leitores. Mas como fazer para a gente identificar esse caminho a percorrer e para que ele seja o mais suave e prazeroso possível? Bem, quando eu era muito pequena, lá na minha casa no interior, eu adorava ouvir as histórias dos mais velhos. Esse é um ótimo caminho, ouvir histórias para se tornar um bom leitor ou um formador de leitor. Gente, só dando um recadinho, a gente está gravando aqui fora, aqui tem papagaio do vizinho, tem pomba voando e daqui a pouco começam as maritacas, então qualquer coisa é o nosso ambiente de trabalho. Continuando. Bom, eu ouvi os mais velhos contando histórias. Eu morava numa cidadezinha pequena do interior, o meu pai, minha mãe e alguns vizinhos se sentavam em frente de casa e contavam histórias do cotidiano. Não eram histórias inventadas, histórias de família, dificuldades que estavam passando. E nós, naquele período, crianças, brincávamos de pega-pega, brincávamos ali na frente. Mas eu brincava, mas estava sempre com o ouvido nas histórias contadas. E foi assim que eu comecei a me interessar por histórias. Então, se você não tem o hábito de ler histórias para o seu filho, para o seu aluno, comece a ouvir histórias. Que tipo de histórias? Podcasts de histórias. A gente tem inúmeros podcasts aí com histórias, com leituras excelentes, inclusive. É só ir lá no Spotify ou outros canais que vocês vão encontrar várias histórias. Uma outra forma de ouvir histórias e ver histórias é assistindo bons filmes. E também a gente tem uma variedade enorme de filmes com histórias lindíssimas, que você pode começar a se interessar por histórias, por ouvir grandes histórias, ouvir e ver. Dessa forma, a gente vai aprendendo a ouvir e ver histórias. E nós vamos traçando esse caminho para ser um bom leitor. A partir daí, é pensar o que é que você gosta de ouvir, ou o que é que você gosta de ver, e procurar pequenos textos a respeito desses assuntos ou dessas histórias que você gosta de ouvir ou de ver. Começa lendo aos poucos. E para incentivar o seu filho ou sua criança, uma dica é que você comece contando as suas histórias de infância. E aí a gente tem muitas coisas que podem proporcionar um relacionamento melhor com essa criança, quer seja você professor ou quer seja você pai ou mãe. Por quê? Quando você conta histórias da sua infância, histórias da sua vida escolar ou histórias da sua juventude, a criança tem interesse em saber, seja aluno ou filho. Por quê? Porque a nossa vida é feita de histórias e as histórias encantam há milhares de anos. E a gente tem um exemplo fundamental de histórias encantadoras, que é o livro sagrado da Bíblia. Independente de religião, é um livro que todos conhecem. E o que é a Bíblia? Uma quantidade enorme de histórias contada por pessoas diferentes em períodos diferentes da nossa história.
Então, toda a nossa vida, todo o nosso conhecimento é recheado de histórias. Então, para formar um leitor e um escritor de boas histórias, a gente precisa ter o hábito de ouvir, de ler ou de assistir grandes e lindas histórias. Então, conte histórias da sua vida, se você não sabe histórias infantis. Conte histórias da sua juventude, da sua criancice, ou então, enquanto você estava aguardando essa criança, se for seu filho, enquanto você estava pensando em gestar essa criança, conte as suas histórias e você vai estabelecer cada vez mais uma afinidade com esse seu filho através das histórias, ou com o aluno através das suas histórias ou histórias que você já vivenciou e que você possa contar aí na sala de aula. Uma segunda ideia é que você compartilhe histórias, invente histórias. De que forma? Naquele momento que você senta, ou para fazer a criança dormir, ou dentro da sala de aula, num momento mais tranquilo, você compartilha histórias. Então você pode falar, eu vou começar uma história e alguém continua. Então eu posso inventar, começando. Olha, um dia eu fui numa praia deserta e eu estava lá e ouvi um barulho. E você aponta para uma criança e fala, agora você continua. Você explica esse jogo antes. E a cada vez que você tem um sinal, ou bate palma, ou aponta para a criança, se você estiver em sala de aula, o outro continua a história que você começou. Se você está em casa, você diz para o seu filho, eu começo, você continua. Quando você parar, eu continuo até que a gente consiga dar um fim para essa história. Você está incentivando, estimulando esse novo contador de história e esse futuro leitor aí nesse processo de aprendizagem fantástico que é ser um grande leitor, ser um grande contador de história ou um grande escritor de boas histórias. Uma outra dica que funciona muito bem é você pegar um livro, pode ser uma notícia ou até uma bula de remédio se você não tem nada por aí, o que é muito difícil. Qualquer coisa que você pegue, você mostre o valor, o sentido social daquela leitura. Você sabe o que é isso? E a criança pode falar, é aquilo que vem dentro do remédio. E você sabe o que é que está escrito dentro de uma caixinha de remédio? Isso chama bula. Mas isso é muito chato. Não, se você ensina o valor social dessa escrita e por que se deve ler, isso traz uma história. Então, quando a gente fica doente, que a gente precisa de um medicamento, e a gente compra esse medicamento, dentro dessa caixinha tem a história desse medicamento, onde ele foi fabricado, para que serve, como eu posso tomar, qual a quantidade, e aqui traz a história desse medicamento. Você entende? Você está mostrando o valor social dessa leitura, você está explicando para que serve, onde vem essa história. Isso é uma história. Espero que isso tenha te ajudado aí a começar esse processo de leitura com seu filho ou com o seu aluno. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, toca o sininho para receber as nossas notificações e olha só, deixa o seu like aí, deixa a sua sugestão ou uma ideia de algo que você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. Eu conto com você e se fez sentido, compartilha só se você quiser e se você gostou. Um grande abraço e até a próxima!